Vamos bater um papo com a criadora do grupo Mulheres de Axé, do Recôncavo, Jussara Lopes, e a Alaxé, do Ilê Axéobá Lajá, candomblé do Nagô, em Muritiba. Jussara, é mais ou menos isso aí? Sim. Mas uma grande lutadora, né? Com Me certeza. conte aí, faltou o quê? Pode complementar. Que nós somos um coletivo de mulheres que lutamos, né, contra o racismo e contra o patriarcado, né? Como é que surgiu esse grupo há 10 anos atrás? Surgiu dentro do meu terreiro, do Ilê Axéobá Lajá, na intenção de ajudar as mulheres, as filhas de tomar conta das crianças, para as outras irem trabalhar. E depois as demandas foram crescendo, né, precisando de autonomia, elas precisavam ter trabalho. E aí a gente foi fazendo cursos de bordado e assim também disseminando as nossas culturas, nossa tradição, que é o rechelier, a costura, né, o corte e costura. E aí elas foram ganhando autonomia e foi crescendo, crescendo, e hoje estamos em 22 estados do Brasil. Uau! Mas você tem noção dessa responsabilidade, né? O quanto cresceu, às vezes você, meu Deus do céu, o que eu inventei? Você olha assim para isso? É por aí mesmo, às vezes eu me pergunto, né, como foi que foi para tantos lugares e como tantas mulheres abraçavam isso. É porque essa necessidade das minhas filhas são as necessidades das milhões de mulheres negras que existem, né, no nosso país. Então, isso é uma coisa que vai sendo disseminado bem tranquilamente entre a gente e por causa da necessidade de política de reparação para o povo, para a população negra. Quando você pensou, né, na criação desse grupo, realmente era um suporte, né? Não imaginou jamais só que um suporte, era um suporte para que elas... E depois nós fomos vendo essas necessidades aparecendo uma atrás da outra. E no primeiro encontro nacional, nós trouxemos 500 pessoas, mulheres do Brasil inteiro, de vários estados e vários municípios. Onde foi esse encontro nacional? Foi em Cachoeira e lá em Muritiba, no meu terreiro. Então, falando para que as pessoas entendam, a maioria da população de Muritiba é afrodescendente, né? E tem muitos terreiros catalogados lá, inclusive. Você sempre achou que ali era o lugar ideal para começar tudo, por exemplo? Eu sou cachoeirana, né? Nós começamos, na realidade, em Cachoeira. E o terreiro migrou para Muritiba por conta de questões geográficas e falta mesmo de espaço. Sim. Hoje nós estamos em um sítio, né? Temos necessidades de ter árvores e tudo é mais fácil em Muritiba por ter esse espaço. Mas a nossa origem vem do Viva Deus, que é um terreiro com 117 anos, lá em Cachoeira. E depois do Viva Deus, o Ogunjá e assim vai. Porque somos uma família já bem, digamos, secular, né? Bastante. Então, é assim que a gente conseguiu se encaixar em Muritiba por conta dessa adversidade de geográfica mesmo, de ter espaço, terreno, terra para plantar. Quando vocês começaram esses encontros, né, essas conversas entre vocês, qual seria a maior demanda? Porque eu vi também que tem audiências públicas, vocês têm palestras, tem tudo de conscientização. Qual é a maior demanda que você sente assim? A violência, né, o ódio religioso, que a gente nem chama mais de racismo só. Para além do racismo, é um ódio religioso contra as religiões de matriz africana e também o racismo, que é uma coisa que impede, né, que inviabiliza a vida das mulheres negras no nosso país. Infelizmente, né? A gente vê aí o caso de Mãe Carmen, né, que é bem recente, né, já está procurando aí o que aconteceu, né, realmente. Entre outros, é secular, né? É impossível a gente perceber que em pleno século XXI ainda não há esse respeito, né, entre as religiões. Você não acha? É porque existiu um processo de embranquecimento, né, da nossa população. E as pessoas tinham vergonha de dizer que eram de matriz africana, vergonha de vestir suas roupas, de assumir. Eu mesmo trabalhei no IBGE e chegava na porta, como eu era cachoeirana, sabia que aquela pessoa era de candomblé ou de outra religião de matriz africana, e ela dizia que era católica. E isso é bem comum em vários lugares. E olha que Cachoeira é uma cidade de maioria negra, o Recôncavo é de maioria negra, Salvador também, mas infelizmente o racismo está, para a nossa população, imposto, né? Mas você acha que está mudando aos poucos? Não é o que se desejava? Porque hoje, caminhando pelas ruas, quem me conhece, eu também gosto, frequento, sou, vamos dizer assim, sou bem... Tem um pé, né, como todo baiano, que eu acho que é impossível dizer como todo baiano não tem. Eu tenho um sincretismo religioso. Nós temos que... Eu acho que é a obrigação de ter nossa religiosidade, assim, do respeito bem embutida. Mas você percebe que tem mudado isso?
tem piorado na realidade, né? Com as religiões neopentecostais, nós temos projetos de lei, né, que são sugestões nossas para vários parlamentares pelo Brasil todo, que é um observatório racial. E o que a gente vê, principalmente no Rio de Janeiro, na Bahia e em São Paulo, é o aumento dos casos, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que lá tem o Exército de Cristo, tem toda o acarajé, né? Que lá chama de bolinho de Jesus. Exato. Então, nós temos a Renata Souza lá, que é uma parlamentar, uma deputada, que é filha de santo, que faz parte do nosso grupo e que ela sempre propõe que a gente ajude ela nessas propostas de projetos de lei. E assim a gente vai fazendo essas políticas públicas de reparação por aí. E esse projeto pode ser disseminado para outros estados, basta a mulher de axé querer e procurar uma parlamentar e apresentar a proposta. Né? Mas pelo Observatório Racial, o que a gente vê é um aumento crescente dessas violências, desse ódio religioso imposto às religiões de matriz africana no nosso país. Poxa, que bem, isso é lamentável, né? Mas você acha que isso na Bahia também é crescente? Sim, com certeza. A gente é mais velado, né? Não é como o Rio de Janeiro, que tem um Exército de Cristo, que existe pastores que benzem, né? Os fuzis abertamente em TV aberta e ao público. Mas a gente tem aqui na Bahia o racismo bem velado e que existe e que impõe a nós, mulheres, principalmente, porque nós, por sermos mulheres negras e de matriz africana, sofremos 3 tipos de violência: a de gênero, a por ser negra, né, o racismo, e a por ser de religião de matriz africana. Então, isso para nós está imposto e onde a gente vai, a gente vê isso. Eu passo com minhas vestes ali na Lapa. Eu vou ouvir várias gracinhas de lá de cima. Para muitas pessoas é gracinha, mas tem pessoas que adoecem outras pessoas. Né? Só no afrontar. Macumbeira, essas coisinhas que a gente ouve por aí. E você ainda ouve? Ouço. Ainda. É mesmo? Ouço. Eu fui fazer um protesto na Lapa no ano passado e a gente, que bateram em uma Iaú, que é uma pessoa que está se iniciando, ela foi pedir a bênção, né, no Bonfim, porque quando a gente sai do candomblé, a gente vai pedir a bênção no Bonfim, quando sai do processo iniciático, porque existe o catolicismo e o sincretismo, como você falou, que também é uma violência contra a nossa religião, mas se incorporou à nossa tradição e assim seguimos o que as nossas ancestrais fizeram, até como estratégia de sobrevivência, né? Então, em seguir isso, ela foi espancada na rua, porque estava vestida com as trajes dela. Nós fomos fazer esse protesto na Lapa e, ao subir para pegar o carro no estacionamento, a gente passou pelas mesmas coisas. Só que como nós já somos mulheres, né? Elas eram adolescentes e ainda eram noviças, né? Estavam usando a joia do seu orixá. Então, tem toda uma situação que elas estavam expostas e que elas não tinham nem como se proteger. Meu Deus. É um absurdo, né? A gente está falando de século XXI, isso aconteceu quando? E de Bahia. E de Bahia, que onde... Pode procurar que você vai ver aí, tá aí nos jornais, porque saiu em todos os lugares aí. É um absurdo esse afronto que ainda mas tem. Mas funciona desse jeito. Hoje, infelizmente. E a necessidade, né? A necessidade da gente ter consciência negra e também de ter os brancos antirracistas, que não adianta só ser racista, né? Não ser racista, tem que ser antirracista, porque antirracista cria ações, como você está criando aqui, uma abertura de dar visibilidade a uma fala de uma mulher negra e de candomblé. Né? A gente não vê isso todos os dias. Então, é por isso que eu disse para você, tem que me dizer o que é que eu vou fazer lá, porque eu tenho que chegar lá e dar meu recado. Pode dar seu recado, isso mulher, aqui para o nosso povo. Dar. Importante para mim, acho que para a gente e para toda a sociedade. E não é só baiana, não. Para a sociedade brasileira. A gente acredita, né? E pode contar com a gente sempre, porque tem que andar de mão dadas, né? O respeito, a opção religiosa, o que seja, você tem que respeitar o outro. Ainda tem essa coisa, né, da opção. Nós, de religião de matriz africana, a gente não opta a ser. Nós somos escolhidos. Então, é muito mais diverso e mais difícil de ser, né? Porque as pessoas optam em ser espírita, optam em ser católico, optam, né? E nós não, nós somos escolhidos pela ancestralidade. Você não acha, por exemplo, né, por toda a sua experiência, né, vamos dizer assim, de luta, toda a sua experiência, que há também a falta de informação, vamos até botar ao pé da letra a ignorância de muitas pessoas, por não terem essa informação. Cada um tem a sua religião, mas o quanto o candomblé abrange muitas coisas, né, da consciência, vamos dizer assim, como você falou, a preservação da natureza, a consciência do fenótipo de cada um, da opção de cada um,
ou não, o que seja, mas você não acha que o candomblé tem uma grande importância e talvez muitas pessoas, por não conhecer, talvez desrespeitem? Ah, com certeza. Mas essa invisibilidade é proporcional, né? E demonizar, né? Que eles falam muito do diabo e o candomblé. No Sim. candomblé não existe diabo para nós, né? A gente existe divindades, aí eles associaram a divindade Exu ao demônio. Mas o demônio é uma coisa católica, Exatamente. Não tem nada a ver com as matrizes africanas, né? As religiões de matriz africana. Então, eles fizeram isso. É proposital dizer que aquilo ali é do diabo, que aquela religião é do diabo, que aquela religião... Você repete tanto que vira uma verdade e as pessoas passam a acreditar. E aí já existe o preconceito que já barra você de conhecer qualquer coisa. E quando alguém está falando sobre isso, você não quer nem ouvir. Então vamos lá acabar quem tem preconceito. Quem sempre tem um Exu em casa era Jorge Amado, por exemplo, né? Não sei se muita gente sabe, ele grande devoto de Mãe Senhora, de Mãe Estela, por exemplo. Obá de Xangô. E ele só abriu aquela casa ali de Jorge Amado, no Rio Vermelho, depois que Mãe Estela foi lá sentar o Exu. E na mesma coisa naquela casa do Rio Vermelho. Então, assim, sendo sua religião que seja, tenha certeza, você vai visitar a casa do Rio Vermelho, a casa de Jorge Amado, você vai dar um olá para Exu, né? Com certeza. E Exu está em todos os caminhos, né? Todos os caminhos, literalmente, né? Todos os cantos, né? Tem até uma música que fala, né? Tem morador de certo, tem morador. De morador tem certo de morador. Aonde o galo canta, de certo tem morador. Aonde a cancela bate, de certo tem morador. E lá no caminho eu encontrei um sentinela. Onde você for, você vai encontrar um. Sempre tem um sentinela. Sempre. Qualquer caminho, Ele é o nosso sentinela, é o nosso comunicador. E quem vive de comunicação vive de Exu. Né? Porque Exu é da comunicação, da fala. E como ele zela, né? Muito, fica de olho ali, né? Danado. Com certeza. A gente está chegando ao final. 2 minutinhos. Eu queria usar os últimos minutos para poder você falar sobre realmente o contexto e a importância das mulheres de axé. Hoje, não vou dizer só no Brasil, não. No mundo, né? Porque está crescendo e a gente vai ganhar o mundo, não vai? Eu espero que sim, né? As mulheres de axé, hoje, eu sinto que é um coletivo forte e importante, embora a gente ainda não seja tão reconhecido como deveria. No dia 20 eu vou estar fazendo parte da comemoração do Ministério da Igualdade, mas não é só essa visibilidade que a gente precisa de ter voz, né? De construir políticas públicas antirracistas e de reparação para o povo preto e o povo de candomblé, o povo de matriz africana, para as comunidades em gerais, tradicional, de matriz africana. E isso a gente vem buscando e criando esses caminhos, essas pontes, né? Com várias e várias mulheres espalhadas por aí que acreditam que a gente pode fazer como as nossas ancestrais fizeram para estarmos aqui até hoje. Né? E é imbuída nesse sentimento do amor ancestral, de ter essa identidade, né, já firmada aí por elas que nos antecederam, como você falou, da Irmandade da Boa Morte. São mulheres que se reuniram e que, pedindo esmola, elas conseguiam libertar tantos e tantos outros irmãos, filhos, maridos, né, amigas, e fizeram a revolução há 202 anos atrás. E como nossa existência hoje, a gente agradece a essas mulheres que estavam aí lutando e hoje nós estamos aqui para também criar histórias para quem puder vir, mesmo que seja de forma oral, né, que a gente tenha essa característica de passar oralmente as nossas informações, mas que seja importante que as pessoas ouçam e que leve o coletivo de mulheres de axé para o mundo, sim, que é importante ter. Com certeza. Tenho certeza que aqui está sempre de portas abertas para essa representatividade de vocês, de todas vocês. A gente não reuniu todas elas aqui, mas a gente preparou uma surpresa bem especial em Cachoeira. A gente conseguiu reunir uma grandiosidade, né, de mulheres maravilhosas que têm essa representatividade. Você vai ver agora no segundo bloco. Existem mais de 19 comunidades quilombolas e 100 terreiros catalogados na região de Cachoeira. Basta fazer uma visita ao casario e à Igreja da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, uma instituição secular que abriga histórias de luta, sincretismo e uma das únicas a cultuar até hoje o Cristo morto.
batemos um papo com essas mulheres fortes que representam as mulheres do axé. A gente está reunido aqui, uma união bastante significativa, Mulheres do Axé, né? Que surgiu em 2014 para poder reunir mulheres nessa simbologia da religiosidade tão importante aqui para a Cachoeira, para o recôncavo baiano e para o Brasil. Eu queria que a Jussara falasse um pouco como foi a construção dessa união, dessa Casa de Mulheres do Axé, esse movimento, na verdade, né? O movimento nasce de Axé Balajá, na tentativa de uma irmã ajudar a outra, de tomar conta de quem ia trabalhar, tomava conta dos filhos, a outra dava reforço escolar, quem fazia capoeira ensinava capoeira para as crianças, contação de história. E daí eu passo a ser a coordenadora setorial das religiões de matriz africana no Recôncavo. Então eu levo o projeto do Abalajá para todo o Recôncavo, apresentando em cada cidade, constituindo, que a gente chamava na época de sessões, né? Sessões no caso, da coordenação de matriz africana do Recôncavo. E depois eu percebo que só as mulheres ficavam. Então eu percebi que as mulheres juntas seriam bem mais fortes. Então nasce assim as Mulheres de Axé do Brasil, do Recôncavo. Sim. E no Recôncavo nós tínhamos representantes de vários municípios, desde Santo Antônio, Valença, Nazaré. E não é só, Valença nem é Recôncavo, mas como nós temos uma grande família, o Abalajá tem filhos lá em Valença, então eles também integraram. E vai até Santo Amaro, São Francisco do Conde, e depois surge a necessidade de fazer o encontro nacional, o encontro que reuniu 500 mulheres de todo o país, né? Entre a cidade de Muritiba, que é a sede do meu terreiro, e Cachoeira, por ser a minha terra natal. O meu terreiro nasce aqui, a minha ancestralidade está em Cachoeira, mas o meu terreiro, Axé Balajá, é localizado em Muritiba. Então nós fizemos essa interligação entre as cidades e fizemos o primeiro encontro nacional. Nesse primeiro encontro nós trouxemos mulheres de axé de todo o Brasil. Né? Mãe Carme já era uma visitante nossa de muito tempo, já da família Balajá praticamente, nossas casas são casas co-irmãs, e ela também nos ajudou no primeiro encontro. Não se fez presente, mas se fez presente através de muitas ajudas, dos conselhos. Eu sempre estava me aconselhando com Mãe Carme. Então, já que você citou Mãe Carme, bora falar um pouquinho dela? Vamos, sim. Então vamos. Mãe Carme de São Paulo, para Cachoeira. Como é essa ligação aí, essa religiosidade, como é que chegou para você? Então, eu sou a Ialorixá Mãe Carme de Oxum, o meu ilê é o Ilê Olaomi Axé Oporacá, né, em São Paulo, é patrimônio do município e patrimônio tombado pelo estado de São Paulo também. Né, então, eu sou matriarca do axé, né, e minha casa de origem é o Cantuá, que é em Salvador, né, o Axé Cantuá. E a minha casa co-irmã é o Abalajá, né, que nós estamos todos os anos aqui, né, para complementar junto nas festas, em todas as ocasiões, como o Abalajá, com Babagian, com Yalaxé Jussara, está sempre conosco também em São Paulo, compartilhando, né, o axé, compartilhando as religiões de matriz africana, no qual nós temos uma luta extremamente grande, porque essa junção nossa, né, de preservação da nossa cultura, de preservação dos nossos ancestrais, nos traz assim a busca constante, né, de uma cultura de paz e liberdade de crença, que isso é uma das coisas muito importantes. Em São Paulo nós temos o Fórum Interreligioso, né, pela mesma cultura de paz, né, que a paz está dentro de nós, né? E eu sou da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, também nessa busca constante, nessa luta constante para preservar tanto a nossa cultura quanto os nossos direitos, eliminando assim esse racismo, eliminando essa discriminação horrorosa em relação às nossas religiões e às nossas pessoas também. Já que a senhora falou de discriminação, que ainda há, infelizmente, o preconceito, né? Talvez por a pessoa não conhecer, a falta de informação, a pessoa termina preconceituando outras religiões.
Então, assim, como eu falei, em relação à Cachoeira, por exemplo, eu acho que é um município, um distrito de grande exemplo dessa união, assim como a Bahia tem um grande sincretismo religioso que é bastante forte. Na minha opinião, a senhora, como é de outro local, a senhora vê em relação à Cachoeira, em relação a isso, a cidade do Recôncavo, porque a presença, né, do candomblé, principalmente, é muito forte aqui, né? É muito forte. Assim, Cachoeira é uma cidade, né, que nos recebe extremamente bem. Nós chegamos de outros estados e de outros países também, nós chegamos e somos extremamente bem recebidos. O candomblé se faz presente, os nossos ancestrais se faz presente nessa luta, né, nessa busca constante. Então, Cachoeira é um marco, né? É um marco assim extremamente grande. Mulheres de axé, né, do Recôncavo, mulheres de axé de São Paulo, mulheres de axé do Brasil, reúnem-se aqui. O marco, na grande realidade, é aqui dentro de Cachoeira, dentro de Muritiba, no Balajá. Aí distribui, né, e faz essa junção maravilhosa que nós temos. Mulheres de todo, eu falo sempre mulheres de todo mundo, né? Às vezes eu quero falar só mulheres do Brasil, mas nós temos mulheres de todo mundo. E Cachoeira, na grande realidade, é o ponto, né, inicial, junto com a Mãe Elaxé Jussara, que é muito importante. Sobre esse início sem Cachoeira, se nós formos observar historicamente, a nossa independência começa em Cachoeira, né? Os escravizados vindo para Cachoeira, foram que formaram, né, essa união e essa resistência de ressignificar o candomblé, oriundo de África, né, a religião de matriz africana, oriunda de África, e transformar no candomblé. Então, para mim, nascer mulheres de axé dentro desse espaço, que é o Recôncavo, que antes não era dividido em tantas cidades, né? Muritiba era Cachoeira, Feira de Santana era Cachoeira, São Félix era Cachoeira. Isso é nada mais nada menos do que aconteceu, que já acontecia antes. Tudo no início começou aqui, com a nossa religiosidade, com os escravizados chegados aqui, com o povo de Efon vindo para cá, com os iorubais. Houve uma organização civilizatória, né, em relação a isso, né, vamos dizer assim. E eles se reuniram e ressignificaram. Sim. O que eu aprendia com um pouquinho da outra nação, da outra, porque nós não viemos todas de um único porto de África. Sim. Nós viemos misturados, até porque era estratégia que cada um falasse uma língua para não se organizar, né, e criar uma revolução. Então, quando a gente nasce, mulheres de axé aqui, e se espalha, não só para o Brasil, como a Mãe Carmen fala, nós temos mulheres de axé no Paraguai, na Califórnia, em Portugal, mas como elas estão mais distantes e os movimentos são outros, porque a gente não sofre preconceito, nós sofremos racismo religioso, nós sofremos racismo mesmo, então nós sofremos racismo, nós sofremos por ser mulheres, então nós sofremos violência de gênero, violência de raça, violência de crença. Então, o nome disso é racismo, porque tudo veio oriundo da população negra, né? E Mulheres de Axé começa com um sentido, vai para a luta, para a militância contra o racismo, contra a violência de gênero e contra o ódio religioso. E hoje nós estamos em 20 estados, né? E chamamos as nossas mais velhas, nossas abais, como Mãe Zelita e tantas outras matriarcas do Recôncavo, para nos auxiliar, porque nasce com muitas mais novas. Sim. E a gente precisava desses outros conselhos. E para mim, como eu sou de Cachoeira e vi a Irmandade da Boa Morte, desde pequena, no meio das saias dessas velhas, elas foram para mim o nosso horizonte, o nosso norte. Então a inspiração veio sempre dessa luta que a Boa Morte teve. Então bora pegar a Boa Morte? Lá atrás. Dona Zelita, que gosta de falar. Bonitinha. Ai, Delbia. Dona Zelita, Mãe Zelita, eu queria que a senhora falasse dessa importância da Irmandade de Boa Morte para a cultura local, para a história e a valorização do candomblé. Boa tarde, minha linda. Boa tarde, minha linda. Você é famosa. E boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, Querida, minha mãe lhe abençoe sua bênção, minha irmã. O Xum que abençoe a senhora. Achei. Minha linda, quando eu cheguei na Irmandade da Boa Morte, eu cheguei nos anos 80, que eu entrei na Irmandade. Porém, eu já acompanhava, porque era a coisa mais linda na minha época de jovem, nos meus 18, 17 anos.
era a gente sair do colégio e ir para a festa da Irmandade da Boa Morte. Por quê? Porque tinha o samba para a gente estar ali peneirando. Aí nós tínhamos aquela comida que servia para todos sem olhar, sem distinção. E a gente fazia questão disso. Daí eu fui chegando a idade. E eu sempre dizia, no meu grupo jovem, eu ainda vou entrar nessa Irmandade. As meninas disseram, por quê? Eu disse, eu comer samba. Eu só fazia brincadeira assim. Realmente, quando chegou a idade certa, eu vim para a Irmandade da Boa Morte. Entrei na Irmandade da Boa Morte nos anos 80. Estou lá até hoje. Mas a Irmandade da Boa Morte, ela é realmente uma religião que vem mesmo da nossa matriz africana, que ela não recebe ninguém que não seja dessa matriz. Não pode, não entra. Se você quiser entrar, você não entra por dois motivos. Aí, não me pergunte quando eu vou dizer. Eu já mexo. Aí, realmente. E aí, nós chegamos, aí vai chegando o pessoal. Temos um tempo determinado. Tem aquelas velhas que eu encontrei. Na época que eu cheguei, não encontrei mãe Perina, mas encontrei ainda mãe Filhinha. Encontrou a minha avó? Não. Encontrei a mãe Filhinha, encontrei a dona Estelita, que era juíza perpétua, encontrei a dona Nestina, a dona Nália, encontrei um grupo de mulheres ainda, todas idosas, na Irmandade da Boa Morte, que chamávamos, todas, nós temos o respeito a todos até hoje, e porém elas eram para aconselhar como a gente seguia na Irmandade. Qual seria o principal papel da Irmandade da Boa Morte hoje em relação à história de Cachoeira? Bom, a história, o papel da Irmandade da Boa manutenção Morte mesmo, é a manutenção, né? manutenção, é isso aí. Das tradições da Boa Morte. Da Boa Morte. Porque existe, né, mãe, uma É. divisão completamente diferente. As pessoas misturam muito o candomblé e a Boa Morte. É a Boa Morte. Sim. E a Boa Morte é Um ato religioso. Uma cantiga de roda Umas Samba. rezas maravilhosas. rezas que a gente fazia. Quando acontece? A festa? A festa. De 13 a 17 de agosto, nós estamos louvando a Maria. Todo ano. Todo ano. Quando nós saímos dali, Então, nós vamos convide, louvar a todo Maria ano. no candomblé. Olha a Ótimo. diferença de um lado para outro. Sim. Porque quando nós saímos lá, nós temos o compromisso do nosso terreiro. Não temos, todos nós aqui temos compromisso do nosso Ótimo. terreiro. Então a gente já vai fazer nossa louvação lá. Lá nós vamos louvar a Maria novamente. Que a Maria que nós louvamos aqui na Igreja Católica é a mesma que nós vamos louvar no candomblé com nomes diferentes. Porém, a mesma mulheres. A gente vai Mãe, agora, essa. claro que como toda reunião, a boa reunião que a gente conseguiu aqui no programa, eu vou pedir para que cada uma se apresente, fale sua casa, pode ser? Pode. Então, só para a gente encerrar essa parte. Pode começar por você? Fala com força. Ali, ó. Eu me identifico muito por ser uma mulher de axé. A minha casa é Ilê Axé Togum, em Salvador. Fodúncio Yara Lopes, da Roça do Ventura. A minha frase é uma frase ancestral: se fere a minha existência, eu serei resistência. Eu sou Yaraxé Jussara Lopes e a frase que eu carrego e levo como lema das mulheres de axé é que precisamos seguir o amor ancestral de nossas ancestrais para conseguir vencer. Deixa ela vai falar, que eu quero é ela. Bora. Dirigente do Ilê Axé Togum, em Salvador. Eu sou Mãe Zelita, meu nome todo é Thaís, não precisa mais. Eu sou Mãe Zelita, foi feita no Ilê, Alabaxé, em Maragogipe. E sou dona de um terreiro na cidade de São Félix, com o nome Ilê Axé e Oromim. Eu sou Ialorixá Carmen de Oxum, sou de São Paulo, do Ileolau Minha Xeoporacá. A cultura de paz é a gente que faz, porque ela está dentro de nós. E o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu sou Evoluística, eu sou do terreiro Brujá, no Pai de São Miguel dos Sales. E no Candomblé precisa de um respeitar o outro, precisa de respeito. Ter respeito um ao outro, se não tiver respeito não anda. Me chamo Jacira Simões, sou filha de Feira de Santana, hoje moro em Muritiba, estou aqui a convite dessas mulheres maravilhosas. E quero dizer a vocês uma coisa, preconceito é uma coisa que nessa casa não existe. Eu venho de uma outra linhagem, de uma outra religião, fui convidada hoje para almoçar no do Pai Jean, fui almoçar lá e lá eles me convidaram para vir conhecer a casa.
Estou encantada com essas mulheres. Realmente, a frase que eu posso dizer para vocês é que vocês realmente são mulheres de axé. Axé. E aí, vocês gostaram, né? Esses dois foram edições especiais que nós fizemos para todos vocês, diretamente de Cachoeira e com essa representatividade enorme de mulheres fortes, grandes, que são as mulheres de axé. Com Jussara Lopes, que eu queria agradecer mais uma vez. A gente com certeza reuniu lá, reuniu com você aqui, mas vai botar todas elas juntas. Vamos sim. Queria agradecer a todo mundo e o Bahia da Gente, edição especial, encerra por aqui. Tchau, tchau.